Conversar com o Alexandre Borges. Oi, Alexandre, boa noite, bem-vindo. Os números meio que se repetem, né, de levantamentos anteriores, mas também escancaram algo que a gente já tem ouvido aí nos bastidores dos coordenadores da campanha petista. Não dá para pensar em vitória no primeiro turno tranquilamente, pelo menos nesse momento. É verdade, Mona Lisa. Boa noite para você, boa noite a todos. A meta de Lula deveria ser vencer no primeiro turno pela situação atual das pesquisas. Ele abre mais de 10 pontos no primeiro turno, ele abre 19 pontos nesse levantamento no segundo turno, mas em outros institutos levanta 20, enfim. Então ele tem uma diferença sólida, grande em relação a Bolsonaro. Essa diferença é feita muito no Nordeste, né? Ele tem uma vantagem muito expressiva no Nordeste, uma vantagem muito pequena no Sudeste, perde no Sul, Centro-Oeste, enfim. Mas é onde ele tem vantagem. Então ele poderia tentar crescer um pouco mais no Sudeste e no Sul, e aí tentar liquidar a fatura no primeiro turno, porque um segundo turno é sempre um mistério, né? É sempre uma guerra, um flanco aberto, por mais que ele esteja também muito bem nas simulações de segundo turno atualmente, o jogo zera, recomeça e é sempre muito difícil. Então, se ele tivesse a possibilidade de vencer no primeiro turno, ele devia tentar. Só que ele está fazendo algo que tecnicamente não é muito defensável. Ele tem trazido toda a narrativa e o discurso da campanha dele para ele. Porque no meu tempo era assim, as pessoas comiam mais, tinha picanha na mesa, etc. Ele está indo para a defensiva, porque ele está querendo um julgamento sobre se a prisão dele foi justa ou não, se o impeachment da Dilma foi golpe ou não, se o governo dele foi bom ou não. Nesse sentido, quando ele busca limpar a própria biografia e botar o seu governo lá de 2003 a 2010 em avaliação pelo eleitor, ele pega e tira o foco do governo Bolsonaro, que é um governo muito mal avaliado. Tem mais de 60% de rejeição, 62% dos pesquisados disseram que acham que a economia não está indo por um bom caminho. Então, ele poderia focar a campanha em discutir o governo Bolsonaro, mas ele prefere discutir o seu próprio passado. Fazendo isso, ele vai para a defensiva e coloca o presidente Bolsonaro, que fica muito à vontade no ataque, nessa posição, podendo, com o dedo em rixa, apontar para Lula e discutir o governo dele e os escândalos da época do governo dele. Se vai dar certo ou não, nós vamos acompanhar, mas pelo manual de estratégia política não seria o recomendável. Sem dúvida. E é tão incrível, né, Alexandre, que há pouco tempo a gente olhava até para a expectativa que poderia ser a terceira via, né? Não vingou de jeito nenhum, apesar do calendário ser adiado 1000 vezes. Tem reunião na semana que vem, segunda-feira, do pré-candidato do PSDB, Dória, com o partido, na terça, reunião de todos. Olhando aqui para os números, enfim, terceira via simplesmente não existe de uma maneira significativa como foi pregado antes e como foi dada essa expectativa. É muito curioso, né, Mona Lisa, como é que são as coisas no Brasil, né? No Brasil, tudo ao contrário. Você vê a terceira via completamente fragmentada, brigando, por quê? Porque, na verdade, eles sabem que é muito difícil chegar ao segundo turno. Então, eles preferem ter candidatos menos expressivos para não precisar gastar muito dinheiro e concentrar os recursos nas candidaturas regionais, do que ter um candidato que acha que pode ganhar, como Ciro Gomes, como João Dória, que aí sim eles ficam demandando recursos do partido, eles vão para a briga, criam arestas com Lula e Bolsonaro e queimam pontes que poderiam ser usadas para compor com um desses dois no segundo turno ou até a partir do ano que vem. Então é interessante porque eles preferem estar fragmentados com candidatos pequenininhos para não incomodar ninguém e ter espaço para negociar depois da eleição.